Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa de aulas Vem Aprender, agora com as aulas para o 4º e 5º ano do ensino fundamental. Aproveite muito as aulas e o tempo que você possui em sua casa para estudar. Quanto mais você ler e praticar os exercícios, melhor você vai se sair. Preste bastante atenção e fique preparado para quando pudermos voltar para as nossas escolas. Nossas professoras e professores estão preparando cada uma das aulas com muita dedicação, oferecendo o melhor para que você possa aprender aqui pela telinha da TV Educativa. Peça para seus familiares retirarem sempre as atividades que a sua escola está entregando. Também faça aqueles que estão em nosso site sme.pontagrossa.pr.gov.br. Quanto mais você fizer, melhor para você. Assim, poderemos completar o nosso ano letivo. E claro, cuide-se, fique em casa, lave sempre as mãos e use a máscara se precisar sair. Não relaxe nos cuidados contra o coronavírus. Nós vamos vencê-lo! Os alunos de nossos CMEs e escolas continuam mostrando pra gente os trabalhos e atividades que estão fazendo em casa. Vamos ver? Olha só as imagens que chegaram pelo nosso número 9165-8345. Anota aí, 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Lee. Vamos iniciar corrigindo a tarefa. Então, nós tínhamos que corrigir a tarefa, né? Quer dizer, nós tínhamos que fazer a tarefa completando o quadro, né, das multiplicações por 10, por 100 e por 1000. Né? Então, vamos olhar ali os números que vocês tinham. 6 décimos multiplicados por 1, 6 décimos, por 10, 6, por 100, 60, por 1.600. O 2,35, né, 2 inteiros e 35 centésimos. Multiplicados por 1, 2,35, por 10, 23,5, por 100, 235, por 1.000, 2.350. O 29 vezes 1, 29. O 29 vezes 2, 290. 29 vezes 100, 2.900. 29 vezes 1.000, 29.000. 158 por 1, 158. 158 por 10, 1.580. 158 por 100, 15.800 e vezes 1.000, 158.000. E o 536 vezes 1, 536, vezes 10, 5.360, vezes 100, 53.600 e vezes 1.000, 536.000.
Então está aí, né? A tarefa foi corrigida, quem acertou muito bem, quem não acertou é só apagar e arrumar, que também tá tudo bem, e assim por diante, ok? E hoje, o que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos ver o objetivo? Então hoje nós vamos resolver problemas que envolvam as 4 operações aritméticas, utilizando-se das expressões numéricas nas soluções. Isso mesmo, hoje nós vamos resolver alguns problemas, partindo também de jogos, mas a gente vai usar hoje um conteúdo, né, ou uma habilidade que é fazer operações dentro de uma expressão numérica. Nós vamos aprender isso hoje, beleza? E para ajudar a professora na nossa aula, porque hoje nós temos um jogo, está aqui a Liz e o Beto. Isso mesmo, a Liz e o Beto estão aqui representando vocês, crianças, para ajudar a professora no jogo de hoje. E o jogo de hoje se chama Bem no Alvo. É um jogo que a professora produziu também para a nossa aula de hoje. E como todo jogo, tem que ter regras. Isso mesmo. Vamos ver a regra do jogo? Então, o jogo consiste em lançar 10 marcadores no tabuleiro e depois calcular a pontuação feita por cada jogador. Os marcadores que caírem no vermelho são os pontos a serem eliminados do total feito por cada jogador. Quem tiver a maior quantidade de pontos vence a jogada. Após 5 jogadas, cada jogador, de cada um deles, vence quem conseguir mais pontos. Então essas são as regras do jogo. E hoje nós vamos utilizar essas regras para jogar e nós vamos ver aqui qual dos 2 coleguinhas vai vencer o nosso jogo de hoje. Se é a Liz ou se é o Beto. Então tá aqui, ó, o tabuleiro bem no alvo, os marcadores, a professora está usando pequenos feijõezinhos, né? Os feijões aí que a gente tem em casa. Esse tabuleiro aqui é um tabuleiro igualzinho àquele que a gente compra aí, né? Nos jogos que tem aí no mercado, que é tiro ao alvo, né? Bem parecido com aqueles que a gente já compra com dardos ou com bolinhas, né, que grudam, enfim. Você pode usar, inclusive, se você tiver na tua casa. Se você tiver um tabuleiro parecido com esse, faz igual aí, que você vai jogar com a sua família, com seus irmãos e seus pais, e depois você pode também aprender, né? Tudo isso que nós vamos fazer aqui hoje, você pode repetir em casa, beleza? Então, nós temos 10 marcadores aqui na mão da professora. Então, 10 feijõezinhos. O que a gente vai fazer? A professora vai jogar em cima, né, do nosso tabuleiro e daí a gente vai olhar aonde caiu. Lembre que na regra diz assim, que se cair nas partes vermelhas, o que eu faço? Eu tenho que tirar do total, né? Depois que eu somar todos os pontos que eu ganhei, tirando os vermelhos, porque os vermelhos eu não ganho, eu vou ter que tirar, né? Então eu vou somar todos os pontos, depois eu vou somar todos os vermelhos e vou retirar os vermelhos do total de pontos que eu ganhei, ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo Beto? Então vamos começar pelo Beto. O Beto vai ser o primeiro a jogar. Opa, caiu para fora. Quando cair para fora, o que a gente faz? A gente junta de novo e joga de novo aqui dentro. Ó, ainda tem um teimoso aqui. Pronto. Então, esse aqui que ficou, né, bem na linha do 100, a gente vai considerar ele como 100. Então, eu vou trazer ele mais para dentro, por quê? Porque se ficar na linha, a gente não sabe se é para lá ou se é para cá. E sempre vai ganhar a casinha que tiver o maior número. Então, olha aqui, ó, eu tenho um feijãozinho na linha, vou passar para o 30, porque o 30 é maior que o 10 aqui, ok? Então, vamos lá. Vamos ver quantos pontos o Beto fez aqui? Primeiro, vamos ver os pontos que não são vermelhos. 2 de 10. Então, vou fazer aqui, ó. 2. Deixa a professora pegar outra cor de caneta, que essa aqui já está falhando. Só um minutinho. Isso agora vamos anotar aqui. Então, a primeira lá é 2 vezes 10. Vezes 10, que é a primeira jogada aqui, ó, dessa do nosso jogo, né? Que é aqui. Vamos ver, a professora vai mostrar para vocês aí como é que ficou, tá? 2 vezes o 10. Beleza? Foi a primeira que a gente fez. Vamos ver o que mais que ele fez de ponto. Ele fez 1,80. Então, mais 1 vez 80. O que mais que ele fez? Ele fez 1,90. Então, mais
1 vezes 90. Já vou mostrar para vocês o registro, deixa a professora terminar aqui. Fez aqui 2 vezes 70, ó, aqui no 70 tem 2 feijõezinhos, então 2 vezes 70, 2 vezes 70. Aí nós temos no meio 2 feijões no 100, então 2 vezes o 100, 2 vezes o 100. Agora vamos ver os vermelhos. O que caiu no vermelho? Caiu 1 no 60, 1 no 30, em mais nenhum lugar. Então a gente vai agora, olha o que a professora vai fazer aqui, ó. Eu vou fazer desse jeito aqui, ó. A professora vai registrar assim, tá? Eu pus um parênteses, ó, um aqui, um par de parênteses aqui e outro aqui, ó, fechando. Por que eu fechei? Eu comecei aqui e fechei lá. Porque todos esses pontos aqui a professora fez ganhando, né? Nós ganhamos. Foram os números que foram caindo nas partes que a gente tinha que ganhar pontos. E agora eu vou diminuir, vou abrir outro parênteses, ó, tá? Por quê? Porque agora eu vou escrever aqui os pontos que eu vou tirar, aqueles que eu ganhei retirando. Vamos lá. Que caiu, né, nas partes vermelhas. Então, é 1 de 60 e 1 de 30. Então, vamos lá. 1 vezes 60 mais 1 vezes 30. Fecha. Ok. Então, olha como é que ficou o registro aqui da professora, tá bom? Então, vai ficar assim. Os pontos que a professora fez aqui para o Beto ganhando e o ponto que eu tenho que retirar. Vamos ver quanto dá o cálculo disso? Então, 2 vezes 10 é 20. Então, vou pôr 20 aqui. 1 vezes 80 é 80. 1 vezes 90 é 90. 2 vezes 70 é 140. A professora está usando já as propriedades da multiplicação que nós ensinamos na aula passada, né? Uma das aulas passadas. E 2 vezes o 100 é 200. Então, o que a professora fez aqui, ó? Eu fiz, né, a operação usando aquelas propriedades, que é só multiplicar o primeiro número, né, pelo primeiro do multiplicador e depois só acrescentar zeros. Então, eu estou usando a mesma propriedade lá. E agora vamos ver essa aqui, ó, que faltou. Faltou que eu tenho que tirar. Então, agora menos aquele que eu tenho que tirar. Quanto que eu tenho que tirar? Eu tenho que tirar 60 mais 30. Então, olha como é que ficou lá, né? 60 mais 30. Essa parte em vermelho, né, é quase a minha resposta final. Mas como a professora não tem mais espaço aqui no quadrinho, eu vou apagar aqui a parte de cima, porque a parte de cima eu já achei, né, que é a parte lá em vermelho. Então, eu vou apagar aqui para a gente poder fazer o restante dos nossos cálculos. Ok? Opa! Beleza. Agora a gente vai fazer lá em cima. Vamos somar, né? 80 mais 20, mais 90, mais 140, mais 200. Então, 80 mais 20, olha o que a professora vai fazer aqui, ó. Então, a professora vai usar uma das propriedades que a gente já aprendeu também lá atrás das adições. Que era o que dizia lá naquela aula? Que se eu associar aqui qualquer uma das adições, as parcelas, né, entre si, o resultado final não altera. Então, olha aqui eu posso associar essas duas, não posso? Então, aqui eu já posso associar e vou ter 100. O que dá para fazer aqui também? Bem, eu posso fazer aqui embaixo eu posso fazer de qualquer jeito. Eu posso juntar esse com esse, depois somar aquele, ou somar esse com esse, depois somar aquele. Eu posso associar do jeito que eu quiser. Tá? Então, vamos associar esses dois primeiro, esse, depois somar o 200. Então, vamos lá. 100, que é o 20 mais 80, mais 90 mais 140 vai dar 230. Mais 200. Então, olha como é que ficou o registro da professora aqui em cima de azul, tá? Dessa parte que eu ganhei de pontos. Eu vou abrir e fechar o parênteses aqui, porque eu ganhei de pontos. Agora, vamos ver quantos que eu vou tirar. Eu vou tirar menos 90, porque 60 mais 30 é 90. Então, 90. Olha como é que ficou aqui agora, tá? A professora pegou o parênteses aqui, ó, para eu fazer primeiro essa parte de dentro do parênteses, para depois
diminuído 90. Então, vamos ver aqui o que eu posso fazer agora. Eu posso associar assim, veja o que a professora vai fazer. Eu vou associar o 200 com o 100. Vou pegar esse com esse por primeiro, tá? Os dois, para depois somar aqui. A propriedade da adição, que faz com que eu altere a ordem aqui, me diz que se eu alterar a ordem, não vai mudar o total. Então, eu vou fazer isso. 100 mais 200 é 300. Deixa a professora apagar aqui embaixo agora. Isso, apagando. Vamos fazer de outra cor. Então, 100 mais 200 é 300. 300 mais 230. E depois que eu achar a resposta, eu vou diminuir do 90. Então, olha aqui como é que ficou. Eu associei primeiro o 100 com o 200 para achar o 300, depois mais o 230, para depois tirar o 90. Então, vamos primeiro fazer essa aqui de dentro primeiro. Vamos lá. 300 mais 230 é 530. Agora eu posso tirar direto, ó, 530 menos 90, ok? Então, vamos lá. 530 menos 90 eu posso fazer do jeito que a professora já ensinou para vocês, ó, 530, 90, né, menos. Vai dar 0, eu vou ter que fazer aquele empréstimo, né, porque eu não posso tirar 9 só de 3, então eu tenho que fazer isso aqui, ó. Olha lá. Eu não posso tirar 9 de 3, então eu vou ter que emprestar uma centena inteira para agrupar aqui e fazer 13 dezenas, e eu fico com 4 centenas inteiras. 9 agora eu posso tirar se eu tenho 13. 9 tirando 13 sobra 4. E 4 menos nada é 4. 440 é o ponto do Beto. Muito bem. Agora a gente vai fazer a da Liz. E vamos fazer só esses dois momentos do jogo, porque nós não vamos ter muito tempo, né? Mas agora vamos ver o momento da Liz. Deixa a professora anotar aqui do ladinho na folha quanto que a Liz vai... quanto que o Beto fez agora o ponto, né? Então, o Beto fez 440 pontos. Agora, vamos jogar com a Liz. Vamos lá. Os 10 marcadores e vamos colocar 1, 2, 3 e... Olá, saiu um rebelde para fora. Vamos jogar de novo. Olá, pronto. Fizemos agora ali a nossa... vamos ver quantos pontos, né, agora a Liz fez. Então, a professora vai usar aqui um papel para não usar só o quadro, senão não vai dar para a gente registrar tudo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar quantos pontos ela marcou para depois tirar os pontos em vermelho. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui vamos pôr para cá, que ele é maior. Aqui vamos pôr para cá, que é maior. Maior para cá, o maior. Aqui também já está no 40. Isso. Ponto. Quando tiver na dúvida, sempre vai valer a pontuação maior, tá bom? Ó, aqui 10, 1. Ela conseguiu uma vez o 10. Então, ela conseguiu uma vez o 10. Então, a professora vai escrever aqui do ladinho, né? Para vocês ficarem olhando. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês lá. Uma vez 10. O que mais que ela conseguiu? Ela conseguiu uma vez 40 aqui e uma vez 40 aqui, ó. 2 de 40. Tá vendo? Um 40 aqui, um 40 aqui. Então, eu vou pôr aqui 2 vezes 40. Então, mais 2 vezes 40. Deixa eu abrir o parênteses para a gente poder fazer todos os pontos que ela ganhou. Muito bem, 2 vezes o 40. O que mais que ela ganhou? Ela ganhou uma vez o 70, ó, um aqui no 70. Então, mais uma vez 70. E depois ela ganhou 2 vezes no 80 e 2 vezes no 90. Mais 2 vezes o 80, mais 2 vezes o 90. E fechamos o parênteses porque foi os pontos que ela ganhou. Vamos ver aí como é que ficou? Consegue observar? Então, ficou assim o nosso registro dos pontos ganhos pela Liz, tá? Agora, a gente vai marcar os pontos que ela perdeu, que caiu no vermelho. Quantos que caiu no vermelho? Caiu um no 60 e um no 30 também. Então, ela perdeu só 90 pontos. Então, menos uma vez no 60, mais uma vez no 30. Fecha o parênteses agora.
Então, de novo, né, para vocês observarem como é que ficou, ok? Beleza? Então, os pontos azuis, em que estão em azul, são o que ela ganhou e o que está em vermelho é o que ela perdeu. Agora a gente vai fazer o registro do cálculo, né? Vamos calcular todos os pontos que ela ganhou. 1 vezes 10 é 10. Mais 2 vezes 40 é 80. Eu estou usando aquelas propriedades que a gente aprendeu nas multiplicações por múltiplos de 10. Fazendo as multiplicações só do número que estão na frente, depois só acrescentando os zeros, porque isso facilita muito a nossa vida, tá bom? Agora vamos fazer 1 vezes 70, que é 70. Mais 2 vezes 80 é 160. Mais 2 vezes 90 é 180. Então, olha como é que ficou a pontuação, né, dos pontos ganhos da Liz. Agora, vamos para os pontos que foram perdidos, né, o que ela vai retirar. Menos, quantos que foi? 1 vezes 60, mais 1 vezes 30, que é 30. Então, ficou assim, né, o registro da pontuação da Liz. Ok? Agora vamos somar tudo que ela ganhou e depois somar aqui o que ela perdeu para diminuir do total. Ela ganhou então 80 mais 10 dá 90, 90 mais 70 dá 160. Então, vamos colocar aqui. 10 mais 80, 90, 90 mais 70, 160. 160 mais 160... depois mais 180. A professora está fazendo devagarzinho aqui porque os números são grandinhos, né? Então, para vocês poderem perceber o que eu estou fazendo, olha lá. Então, a professora está fazendo por partes, né? Ó, 160 foram esses 3 aqui que foram os números menores. Depois mais os 160, depois mais os 180. Agora eu consigo associar, ó, porque eu tenho 2 números iguais aqui, estão vendo? É mais fácil fazer a multiplicação assim. Então, agora a professora vai pegar outra folha aqui para completar. Então, 60... ele tem mais o menos 90 ali, né? Então, vamos diminuir menos 90. Aqui ficou o menos 90, que a professora tinha esquecido no menos 90, ó. Né? Vai tirar o 90 de tudo que está aqui dentro, que a gente vai somar primeiro tudo que está aqui dentro. Vamos somar de novo. Então, 160 mais 160 dá... Opa, azul, não, vamos pegar o azul. Vai dar 320 mais 180. Então, esse aqui é o valor parcial, né, daquela cota que a Liz tinha do ganho dos pontos, tá? Agora, vamos somar esses dois. Depois, a gente vai tirar do 90. Vamos pôr o menos 90 aqui para nós tirarmos depois. Olha como é que vai ficar essa operação aqui, ó. Veja como é bem simples, né? Porque eu tenho 2 mais o 8, já dá 10. 10 para subir aqui, ó, uma centena, porque é 80 mais 20. 80 mais 20 dá 100. 100 mais esse 100 aqui, 200. 200 mais esse 300 dá 500. Então, aqui vai ficar redondinho, 500. 500, que é o número de pontos que a Liz fez, ok? Agora vamos tirar o 90. Então, menos 90. E vamos agora fazer a nossa operação aqui no quadro. Agora eu posso usar o quadro, que agora eu posso utilizar com tranquilidade. Vamos lá. Como que eu faço uma operação, professora, com zeros numa subtração? Bem, não é difícil. Vamos acompanhar a professora aqui, como é que a professora registrou a operação, tá? 500 menos 90. 0 menos 0, tranquilo, né? É 0. Agora eu vou tirar 9 dezenas, eu tenho aqui agrupado, as dezenas que estão aqui agrupadas aqui com 5, porque eu não tenho dezenas inteiras soltas, elas estão todas dentro do 500. Então, eu não consigo tirar 9 daqui, porque eu não tenho soltas. Eu vou ter que fazer o quê? Pegar uma centena e transformar em 10 dezenas. Então, é isso que a professora vai fazer. Eu vou pegar uma das centenas e agrupar com as dezenas, fazendo 10 dezenas, e as 5 centenas vão virar
4 centenas. Olha como é que ficou o registro da professora lá. Tá? Esse é o registro. Agora fazemos a conta normalmente. Agora eu tenho 10 para tirar 9, vai sobrar 1, né? E 0 não vai sobrar nada, 0 menos 0 é 0. E o 4 menos nada é 4. Quantos pontos fez a Liz? 410. Então a Liz, vou marcar aqui de vermelho o ponto da Liz, 410. Então esse aqui é o ponto da Liz. E o ponto do Beto é o de cima. Vamos escrever Beto aqui. Beto. Vamos ver agora quem venceu. Vamos tirar aqui da frente de vocês para vocês poderem enxergar. Olha lá as pontuações. Tá? Vamos ver as pontuações. Então aí estão as pontuações. Beto 440, Liz 410. Quem venceu esse jogo? Muito bem, então foi o Beto que ganhou o nosso jogo aqui mais uma vez, né? Jogando com a professora aqui nessas todas as aulas que nós estamos jogando, os meninos estão bem à frente, né? Estão ganhando sempre. Muito bem, a gente podia ficar jogando mais tempo com vocês aqui, mas como nós temos um tempinho limitado, nós vamos agora continuar a nossa aula observando essas relações que a professora falou para vocês, das expressões, porque tudo isso que a gente fez, o cálculo aqui no papel, que a professora registrou os pontos, eu fiz uma expressão. Então, o que é uma expressão? Então, a professora vai mostrar aqui no papel agora para vocês o que é uma expressão numérica. Então, uma expressão numérica é uma operação quer dizer, na verdade, são várias operações que eu faço num cálculo único, né? Que eu vou, assim, operando por partes, vou calculando por partes a partes. Ela fica, assim, uma conta imensa, né? Com bastante números ali, bastante operações. Então, se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, 10 mais 4 menos 2 vezes 2. Então, olha aqui o que a professora fez. Esse é um cálculo que oferece, né, adições, subtrações e multiplicações. Tem um jeito de fazer isso aqui. A gente vai fazer, né, essa expressão, a gente tem umas regrinhas para fazer as expressões. A primeira regra que nos diz, assim, né, para a gente fazer uma expressão, é sempre fazer primeiro a multiplicação ou a divisão. Né? A gente pode fazer uma ou outra, mas no caso aqui nós não temos divisão. Então nós vamos começar pela multiplicação. Então a primeira coisa que a gente pode fazer aqui nessa expressão, se a gente está pondo ela sozinha, assim, do jeito que ela está aqui, sem parênteses, sem contextualizar nada, ela vai ser a multiplicação por primeiro. Aí depois a gente continua a restante dos nossos cálculos, né? Então, no caso aqui, eu vou fazer, vai dar 4. Aí o restante eu repito, 10 mais 4 menos 4. Olha lá, né? 10 mais 4 menos 4. Agora vamos fazer a soma por primeiro. Fazemos a soma porque a soma aparece por primeiro. 10 mais 4 é 14. Agora eu vou diminuir 4 do 14. 14 menos 4, quanto dá? 10. Ótimo! Então aqui eu resolvi uma expressão numérica. Tá? Então isso que é uma expressão numérica, quando a gente mistura as operações e faz assim numa linha só, várias operações ao mesmo tempo. Ok? Claro que com algumas regras que a gente tem, né, que obedecer, que uma delas eu já mostrei para vocês aqui na nossa operação. Muito bem. Bem, agora vamos ver o nosso problema do jogo. Vamos problematizar o nosso jogo? Vamos lá, vamos olhar. Então, problematizando o nosso jogo, a gente viu lá, né? Bia e Beto estão jogando bem no alvo. Usando o tabuleiro numerado e 10 marcadores, veja os pontos que cada um deles fez. Então, veja os pontos da Bia, veja os pontos do Beto. Como será que a gente pode calcular esses pontos aí? Vai aparecer para vocês. Então, olha lá. Ele teve uma no 50, uma no 20, uma no 90, ela, né, a Bia, uma no 50, uma no 20, uma no 90, uma no 80 e 3 no 10. Depois, no vermelho, ela retirou lá uma de 30, uma de 10 e uma de 60. Fazendo o cálculo dos pontos que ela ganhou, 50 mais 20 mais 90 mais 80 mais 3 vezes o 10.
Aí eu vou diminuir com o que ela perdeu, 30 mais 10 mais 60. Agora vamos olhar ali no Beto, para depois continuar olhando para a tabela da Bia. O Beto fez uma de 50, uma de 20, uma de 40, uma de 70, uma de 90, uma de 10 e duas de 50. E perdeu uma de 10 e uma de 30. Fazendo a operação das somas dos pontos ganhos pelo Beto, nós temos lá 50 mais 20 mais 40 mais 70 mais 90 mais 10 mais 2 vezes os 50. Depois a gente vai diminuir do 10 mais 30. E ali fazendo a operação, olha o que a professora fez. Eu repeti o 50 mais 20 mais 90 mais 80, por quê? Porque tinha um 3 vezes 10 ali, ó. Lembra que a professora explicou para vocês? Uma das regrinhas é fazer primeiro a multiplicação quando aparece várias operações ao mesmo tempo. Então, primeiro eu vou fazer a multiplicação para depois fazer as somas. Então, ali a professora fez a multiplicação e repetiu todas as outras. E depois somou, a professora somou ali, ó, o 30 com o 10 para ficar 40 mais o 60. Poderia ir direto para o 100, professora? Poderia, não teria problema nenhum, tá? E olhando embaixo, nós temos ali, ó, 50 mais 20 mais 90 mais 80 mais 30 vai fechar 270. 270 menos 100, 170. Então, 170 é igual a 170. A igualdade se manteve, então eu posso dizer que a minha conta está correta. Agora vamos para a continuidade lá do nosso problema. Olhando para o Beto agora. Então, nós temos lá 50 mais 20 mais 40 mais 70 mais 90 mais 10 mais 100. Aí a professora repetiu todas as operações ali das somas das dezenas inteiras. Por quê? Por que eu repeti? Porque eu fiz primeiro 2 vezes 50, que me deu o 100, né? E depois eu repeti todas as outras. Aí continua ali no 10 mais o 30. Poderia já fechar o 40 ali no 10 mais o 30, professora? Poderia, não teria problema. E olhando ali no resultado final, então a soma de todas as dezenas inteiras com a centena fechou 380. Muito bem. Menos 40 igual a 340. Então a resposta final é 340 pontos para o Beto e 140 pontos para a Bia. Muito bem. Ok. Bem, vocês viram a problematização do jogo, né? Que a gente fez aí, foi muito interessante, mas agora a gente vai... poderia fazer mais problemas do jogo? Poderíamos fazer muito mais, mas a gente tem também um tempinho aqui para nossa aula. Então a gente vai fazer agora um outro problema envolvendo agora outro contexto, que não é mais a situação do jogo. A gente vai fazer aí de um contexto da vida real. Quando a gente vai comprar, por exemplo, alguma coisa no supermercado, né? A gente usa essas ideias presentes aqui na nossa aula de hoje quando a mamãe vai lá no mercado fazer compra, né? Que ela olha o preço, compra uma quantidade, 2 quantidades, 3 quantidades de alguma coisa. Então vamos observar esse problema? Então olha lá, né? O João, ele tem um sítio onde ele planta frutas e verduras para vender na cidade. Nessa época do ano, o agricultor comercializava uvas e melancias, ou seja, uva e melancia. Hoje, ele iniciou o dia com R$ 75 e vendeu 82 quilos de uva a R$ 3 o quilo e 60 melancias a R$ 5 a unidade. As despesas do dia foram as seguintes: R$ 15 de almoço e 130 do combustível, né, que transportou ele do sítio até o lugar onde ele foi vender. Com que quantia João voltou para casa? É essa a ideia que nós vamos fazer agora. Então, vamos ir para frente a resolução. Vai aparecer aí para vocês, a gente vai fazer junto. Então, a primeira coisa, a gente tem que destacar os pontos importantes no nosso problema. Quais são os pontos importantes? Primeiro, iniciou o dia com R$ 75. Esse é um dado que a gente não pode perder. Vendeu 82 quilos de uva a R$ 3 o quilo. Depois vendeu as 60 melancias a 5 cada uma. R$ 5, né? Depois, né, nas despesas que ele teve durante o dia, foi o almoço e mais o combustível que transportou ele. Então, 15 mais 130. Como que a gente vai montar essa expressão? Porque aqui a gente pode montar uma expressão numérica,
né? Como que vai ficar essa expressão? Veja lá, eu comecei com 75. Então, a professora vai olhar aqui, vai registrar aqui no papel, né? 75. 75, eu não vou considerar as vírgulas, né, o 00, porque a gente vai fazer as contas com os números inteiros, tá? Mas a gente sabe que está lidando com dinheiro, né? Depois a gente vai ter que acrescentar a vírgula 00, tá? Então, 75 é o que estava aparecendo lá primeiro, que foi o que ele entrou, né, com dinheiro lá na venda. Depois, o que aconteceu lá? Vamos voltar no problema? 82 quilos, né, de uva a R$3 o quilo. Então, vamos lá, 82 quilos de uva vezes R$3 o quilo. Então, olha o que a professora registrou ali, tá? O dinheiro que ele entrou, mais a venda da uva, 82 quilos, cada quilo valendo R$3. Então, eu tenho que fazer uma multiplicação. Depois, o que foi? Mais as melancias. Quantas melancias eram? 60 melancias. 60 melancias, cada uma custando R$5. Então, olha o que a professora registrou aqui agora. Eu registrei, né, o preço agora das melancias que ele vendeu, né? Cada uma valendo R$5. Então, a gente multiplica o valor total das melancias do preço de cada uma delas, ok? Muito bem. E o que aconteceu agora? Agora ele teve despesa, não teve despesa? Então, se ele teve despesa, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir. Qual o total de despesa que ele teve? Ele teve o 15 e depois o 130. Então, a gente vai retirar 15 e vai retirar também o 130, né? Que era 130. Isso, o combustível era 130. Então, a gente vai retirar duas coisas lá da nossa expressão no início, tá? Então, menos 15 e menos 130, que era a despesa que ele teve naquela venda que ele fez das frutas que ele foi vender lá no lugar, né? Então, agora vamos fazer o quê? Agora a gente vai fazer as contas. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma expressão numérica, olha de novo, uma expressão numérica. Essa expressão numérica tem somas, multiplicações e subtrações. O que eu vou fazer por primeiro? O que está dentro aqui do parênteses, né? Ou seja, a multiplicação por primeiro. Por que a professora pôs o parênteses? Precisava pôr, professora? Não, não precisava. Porque sempre numa expressão numérica eu faço primeiro as multiplicações. Com, né, o parênteses aqui é só para destacar. Mas eu faço primeiro essa multiplicação, depois essa aqui. E depois que eu vou juntar e diminuir, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou fazer agora de vermelho aqui. Então, 75... mais, eu vou repetir, 75. 82 vezes 3. Vamos pegar aqui o nosso quadro. Vamos fazer a operação aqui para a gente ver quanto que vai dar 82 vezes 3. 82 vezes 3. Então, olha o registro que a professora fez lá do 82 vezes 3. Vamos fazer essa conta. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 8. Quanto que é 3 vezes 8? Isso, 24. Muito bem. Quanto que deu aqui? 246. Ótimo. Então, 246 é o total aqui do preço das uvas, né? Que ele ganhou no lucro das uvas. Então, 246. Agora, vamos ver quanto que ele vendeu os preços das melancias. Bem, o que eu posso fazer aqui, ó? Veja aqui na expressão da professora. Vamos usar o conhecimento que a gente já sabe. Multiplicação por múltiplos de 10. Lembram que eu só faço multiplicação do primeiro número do número, né, do multiplicador aqui pelo primeiro número aqui? Então, vamos lá. 5 vezes 6 é 30. Depois, do lado do 30, eu acrescento um zero. Então, vai ficar o quê? 60 vezes 5 vai dar 300, porque o 30 do 6 vezes 5 mais o zero do 60. Ó, 300. Ok? É um conhecimento que a gente está usando aqui para facilitar nossas operações. Vamos diminuir o 15 e vamos diminuir o 130. Então, menos o 15 e depois o menos o 130, né? E a gente vai depois achar um valor total aqui. Então, essa é a expressão armada. A professora armou aqui com vocês agora a expressão. Vamos continuar olhando agora lá na nossa telinha que vai aparecer para nós as contas já, né, armadinhas para a gente resolver. Então, veja, até aquela ponta ali, né, a primeira linha que a gente fez e a segunda linha nós fizemos aqui no papel. Veja quanto que deu ali as somas, todas as somas. Deu
621. Aí eu vou tirar do 621, eu vou tirar 15. Então, eu vou fazer a primeira subtração. Vai dar 606. Depois, eu vou tirar do 606 o 130, que vai dar 476. E a resposta final é que João voltou para casa com R$476. E ele terminou, né, o dia dele com lucro. Por que ele terminou o dia dele com lucro? Porque ele saiu com R$75, ó, tá escrito lá em cima, né? Ele iniciou o dia com 75 e saiu com 476. Veja, teve lucro, não teve? Né? Tirando ali todas as despesas que ele já tirou, ele saiu no lucro. Muito bem, então essa aí foi a resolução do nosso problema. E o que a gente viu hoje? O que a gente aprendeu no dia de hoje? Vamos ver toda a sistematização do que a gente aprendeu? Então, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que a expressão numérica pode ser uma ferramenta de cálculo. Isso mesmo. Então, vejam lá. As expressões numéricas podem ser boas ferramentas na resolução de problemas, mas para resolvê-las, precisamos saber qual operação fazer por primeiro. Veja algumas orientações que a gente seguiu hoje na aula. Então, primeiro, nas expressões com parênteses, devemos efetuar primeiro as operações que estão dentro deles. Depois, a segunda orientação é nas expressões sem parênteses, que só tem mais ou adições, né? Ou que só tem multiplicação, então não tem outra operação, é só adições ou só multiplicações. Nesse caso, podemos agrupar de qualquer modo, pois nessas operações podemos associar seus termos de diferentes modos que o resultado não se altera. Então, a gente usou aquela propriedade que a gente aprendeu lá na aula passada, né? Que quando a gente troca de ordem, né, os elementos ali das adições e das multiplicações, o resultado final não se altera. E a terceira orientação? Nas demais expressões com soma, subtração, multiplicação e divisão sem parênteses, tá? Não uso parênteses nenhum, eu só coloco uma operação atrás da outra. A gente vai ficar combinado o seguinte: primeiro, nós vamos fazer por primeiro a multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecerem. Se aparecer primeiro a multiplicação, eu faço uma multiplicação. Depois eu faço uma divisão se aparecer por segundo. Depois que eu fizer a multiplicação e a divisão, eu vou para a soma e a subtração. Também na mesma ordem que elas aparecerem. Então, apareceu naquela ordem, eu faço primeiro, né, o que aparecer. Então, aí ficou a nossa sistematização na aula. Olha quanta coisa a gente aprendeu, né, no dia de hoje. E tudo isso nos levou a cumprir o nosso objetivo. Qual era o objetivo? Resolver problemas que envolvem as 4 operações aritméticas, utilizando-se das expressões numéricas nas soluções. E a gente fez isso. A gente resolveu problemas usando expressões numéricas. Começamos com o jogo, depois fomos para um problema de vida real. E aí você pode também fazer a mesma coisa na sua casa, com a nossa tarefa. Qual é a nossa tarefa? Então, a nossa tarefa aí é uma tabela que tem ali alguns produtos, né? Por quê? Porque o Antônio, né, que é repositor de um supermercado, ele faz reposições lá de biscoitos, de águas, né, e de suco. E nesse dia aí, ele fez essa tabela, preencheu essa tabela, só que ficou faltando o total de produtos ali no final. Estão vendo? Então, biscoito de chocolate, foram 15 caixas, né, com cada caixa com 100 unidades. Biscoito de aveia, foram 18 caixas com 100 unidades em cada caixa. Sucos, diversos sabores, né? Sabores variados, 10 caixas, cada caixa com 12 sucos. A água, 10 caixas também com 24 em cada caixa. E eu quero saber o total de produtos que ele repôs no supermercado nesse dia. Então, essa é a tarefa, né? Não é nada difícil, você pode resolver. Para preencher aquela última coluna, a gente pode fazer uma expressão numérica. Resolvendo por expressão numérica, a gente já consegue o total final ali, ok? Muito bem, meus amores, a gente já está chegando no final da aula, né? Já estamos nos despedindo. Espero
Espero que vocês tenham aprendido o que a professora trouxe na nossa aula de hoje e também tenham gostado de aprender o que vocês aprenderam, né? E a gente vai ficando por aqui, ok? Um beijinho e até a próxima! Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Evelyn Werneck e estou aqui para mais uma aula de Geografia. Espero que vocês já tenham separado aí em mãos o caderno, o lápis, o material de vocês, porque nós vamos precisar, tá bem? Pode colocar lá aula de Geografia e a data de hoje, caso não tenha colocado, dia 14 de julho. Vamos ler o objetivo da aula juntos? Objetivo da aula: utilizar as direções cardeais na localização de componentes físicos e humanos nas paisagens rurais e urbanas. Ou seja, o tema da nossa aula de hoje será limites e distritos de Ponta Grossa. Limites. Você sabe o que é um limite? Vamos começar descobrindo? Para explicar, eu convido vocês a pegarem o caderno de vocês e desenharem o traço da mão. Pode ser com o lápis mesmo, tá bem? A professora vai fazer aqui o dela de modelo e vocês vão fazendo em casa também, combinado? Vocês vão contornar a mão de vocês com o lápis. Contornaram? Quando chegar aqui na parte de baixo da palma da mão, vocês podem fechar com o lápis, certo? Para ficar só o desenho da palma da mão. Depois, com mais tempo, vocês podem pintar. Eu já trouxe a minha aqui colorida, olha como que ficou. Eu desenhei as unhas. Não sei se está aparecendo bem, eu vou fazer com uma cor mais escura. Mas eu fiz aqui também essas covinhas que nós temos na mão, sabe? Vocês podem desenhar na de vocês também. Já deu tempo de vocês desenharem a mão aí? Muito bem. Mas o que esta mão tem a ver com limite? Tem tudo a ver. Observe que em volta da mão, a professora fez uma linha mais escura. Estão percebendo? Então, esta linha é o limite do desenho da nossa mão. Observe que dentro desta linha, nós temos aqui que a professora pintou com essa cor, com esta tinta. O que nós temos dentro do limite dessa linha também? Temos aqui as marquinhas dos dedos, temos as unhas. E fora do limite dessa mão, o que nós temos? Temos o papel amarelo. Ou seja, esta linha aqui, ela é o limite do nosso desenho, essa linha preta. Eu posso limitar o que está dentro do que está fora. Se por um acaso, na hora de pintar, o meu pincel resbalasse, eu estaria o quê? Ultrapassando o limite da minha linha, certo? Muito bem, agora vocês já viram o que é um limite. Existem diferentes tipos de limite. Eles podem ser naturais, que são elementos da natureza. Aqui nós temos o exemplo de um rio. E eles também podem ser artificiais, que são limites que foram construídos pelo homem. Aqui nós temos o exemplo de um muro. Outro exemplo de limite que vocês podem pensar é a casa de vocês. Em volta da casa de vocês não tem um limite separando a casa de vocês da do vizinho, que é o muro? Então, se você ultrapassar esse muro, você está ultrapassando o limite da sua casa e indo para a casa do vizinho. Esse também é um exemplo de limite artificial. Joia! Já vimos então o que é um limite. Mas uma coisa muito importante, nós precisamos saber diferenciar limite de fronteira. Normalmente costumam tratar essas duas palavras como iguais, com o mesmo significado, mas é diferente. Porque fronteira, ela é um espaço muito mais amplo, muito mais abrangente. Ela leva em consideração várias questões como herança cultural, etnia, que é um conteúdo que nós já conversamos na aula passada, leva em consideração a maneira daquele povo viver e torna essa divisão muito mais abrangente. O limite, ele é uma delimitação muito parecida com o de uma linha mesmo, igual a que a gente viu no desenho. Só que essa linha dentro da geografia, ela é imaginária. Não existe lá uma linha delimitando. Tá só ali na nossa imaginação, certo?
Agora observem com bastante atenção aqui na tela, nós temos um símbolo que vocês já estudaram, eu sei que vocês conhecem e eu quero que vocês falem o nome desse símbolo para mim. Fala em voz alta, faz de conta que a professora está aí do seu lado. Muito bem, quem lembrou, é a rosa dos ventos. A rosa dos ventos, nós usamos ela para nos orientar, certo? E nós vamos agora rapidamente recordar o que cada letra dessa daqui significa. Nós temos aqui a letra N. A letra N representa o norte. Logo abaixo nós vamos ter o S, que representa o sul. Aqui desse lado, a letra L vai representar qual mesmo? O leste. E então a letra O representa o oeste. Esses 4 são os pontos cardeais. Agora nós vamos ver os demais, que são os pontos colaterais. A letra NE vai representar o nordeste. Já a SE representa o sudeste. Do outro lado, nós temos a letra NO, que vai representar o noroeste, e a letra SO, que representa o sudoeste. Então, esses pontos colaterais, nós não vamos usar eles hoje, nós só estamos revisando, tá bem? Vamos nos ater aqui aos pontos cardeais. Continuando, este mapa, vocês reconhecem ele? Claro que reconhecem, né? É o mapa do nosso país, do Brasil. Conseguem perceber as linhas ali formando os limites dos estados no nosso país? Percebam como o limite serve realmente para dividir, está dividindo o nosso país em estados. Vocês conseguem localizar neste mapa onde está o nosso estado, o Paraná? Eu vou dar uma dica. O nosso estado fica na região sul do país. Então, olhem lá na Rosa dos Ventos, região sul, representado pela letra S. Então, eu sei que o meu estado está mais abaixo aqui. Conseguiram localizar? Vamos ver? Aí está o Paraná. Vou aumentar ele aqui para vocês conseguirem observar melhor. Olha lá o Paraná. Percebam que o Paraná também está cheio de linhas. O que são essas linhas? São os limites que estão dividindo o estado do Paraná nas cidades. Vamos buscar aqui, em meio a esses limites, essas linhas, a cidade de Ponta Grossa. Quero ver quem é bom aí para encontrar a nossa cidade aqui nesse mapa. A nossa cidade, ela está mais a leste do estado do Paraná. Já dei a dica, conseguiram encontrar? Vou mostrar aqui para vocês. Olha lá a nossa cidade, Ponta Grossa. Vamos aumentar então aqui o mapa da nossa cidade. Olha como é o limite da nossa cidade. Olha, observem o formato. Muito bem. Aqui temos o mesmo mapa de Ponta Grossa, porém aparecem junto com ele as cidades que fazem limite com a nossa cidade, as cidades vizinhas. Convido vocês a fazerem junto comigo a leitura dessas cidades. Vamos lá? Primeiro vamos ler as cidades que estão a norte de Ponta Grossa. Então, norte, observando a Rosa dos Ventos, letra N, certo? Então, são as cidades que estarão acima. Nós temos 3, que são Tibagi, Carambeí e Castro. Agora, vamos ler o oposto, o sul. Então, se o norte está para cima, o sul é o S representado ali embaixo. Então, será Palmeira. Para a região oeste de Ponta Grossa, nós temos aqui Ipiranga e Teixeira Soares. Percebam que nesse mapa aparece Imbituva, mas nós estamos estudando os limites de Ponta Grossa. E Imbituva não faz limite com Ponta Grossa. Ela é uma cidade que faz limite com Teixeira Soares e Ipiranga. Então, Imbituva não é cidade que faz limite aqui com a nossa cidade. E faltou a cidade que está situada a leste, que é Campo Largo. Vamos para um jogo agora? O jogo se chama Palavras Embaralhadas. Percebam que aqui está até embaralhado já, né? É porque vai ser uma mistura de palavras. Vamos chegar aqui comigo.
Deixa eu me organizar aqui para nossa mesa ficar bem bonita. O jogo vai funcionar da seguinte maneira. Nesse mapa aqui, nós temos as cidades vizinhas de Ponta Grossa, as cidades que fazem limite com Ponta Grossa. Porém, nós precisamos colocar o nome delas. Nós vamos começar com as cidades que estão situadas a norte. Então, observando a Rosa dos Ventos, norte representado pela letra N, eu vou nomear as cidades, essas 3 cidades aqui, certo? Quero ver se vocês lembram quais são as 3 cidades a norte de Ponta Grossa. Eu tenho aqui, deixa eu arrumar para cá para ficar mais fácil, certo? Eu tenho aqui a nossa primeira palavra embaralhada, certo? Temos lá a letra T, G, B, I, A, I. Formamos alguma palavra aqui? T, G, B, A, I. Não formamos o nome de nenhuma cidade. Eu vou dar uma dica, vou dar uma chance. Se eu trocar o G para cá, o I aqui, formamos uma sílaba. Ti. Lembram de alguma cidade que começa com Ti? Quem lembrou aí de Tibagi? Muito bem, Tibagi. O nome dessas cidades vocês podem ir anotando no caderno de vocês, que são cidades que fazem limite com Ponta Grossa. Então vamos colocar lá, Tibagi. Está localizada aqui. Continuando, próxima palavra. Vou tirar já Tibagi que nós já usamos. Próxima palavra, começa com a letra B, depois vem E, M, R, M, A, R, A, C, I. Formamos o nome de alguma cidade? Bemaraci. Nossa, não lembro de nenhuma cidade com esse nome. Então, para facilitar, vou dar uma dica. Se eu trocar aqui a letra C, colocar aqui a letra A, estão conseguindo? Essa tá difícil, né? K, vou dar mais uma chance. Se eu colocar a letra R aqui, Caram, formamos Caram. O que está faltando? Sobrou essas 3 letras, o que nós podemos formar? Acertou quem falou? Carambeí, mais uma cidade vizinha aqui de Ponta Grossa. Vamos localizar ela no mapa? Deixa eu achar Carambeí aqui. Carambeí no mapa vai ficar nesta região. Lembrando que nós estamos vendo as cidades ao norte de Ponta Grossa. Então falta mais uma cidade aqui do norte. Vamos juntar Carambeí, que esta já foi também. Próxima cidade, nós vamos utilizar essas 6 letras aqui. S-O-T-R-A-C. Sotraque. Nossa, não formamos nada, né? Querem uma dica? Vai lá uma dica para vocês. Se eu colocar a letra C por primeiro e depois a letra A, formamos uma sílaba. Cas. Casotra, não formou o nome da cidade ainda. O que eu preciso fazer aqui para formar o nome da cidade? Trocar o O. Olha lá. Qual nome formou? Castro. Muito bem. Castro, vamos pôr lá o nome de Castro. Ficou aqui, então, no nosso mapa. Formamos, então, as cidades que estão ao norte de Ponta Grossa. Agora vamos ver qual cidade está ao sul. Então, sul será aqui, né, nesse lugar, nessa localização. Castro nós já usamos. Temos agora sílabas para ficar mais fácil. Vamos lá? Meirapau. Que nome de cidade eu consigo formar com essas 3 sílabas? Meirapau. Dica: começa aqui com Palmeira. Olha, formou o nome da cidade. Então, Palmeira está ao sul de Ponta Grossa. Prontinho, já está lá no nosso mapa, Palmeira.
Agora vamos ver as cidades que estão localizadas a oeste aqui da cidade de Ponta Grossa. Vamos começar por esta aqui. Temos as sílabas rã, i, ga, pi. Quem aí está conseguindo formar o nome da cidade? A dica é que começa com i. Qual cidade vizinha de Ponta Grossa começa com i? Acertou quem falou Ipiranga. Muito bem. Vamos colocar Ipiranga no mapa, então. Ipiranga fica aqui, a oeste de Ponta Grossa. Próxima cidade a oeste, nossa, olha, essa tem muitas sílabas. Muitas sílabas. Sabem por quê? Porque ela tem 2 nomes. Deixa eu organizar diferente aqui. Vamos lá. Conseguem achar o nome dessa cidade? Tá difícil, né? Vou separar esta para cá para dar uma chance. Tei. Qual cidade será que começa com Tei? Acertou lá quem lembrou de Teixeira. O que mais? Qual que é o segundo nome dessa cidade? Soares. Teixeira Soares, a outra cidade que fica a oeste de Ponta Grossa. Vamos colocar ela aqui no mapa. Teixeira Soares. Agora falta uma cidade que está localizada a leste de Ponta Grossa. Vamos ver. Também tem um nome bem comprido. As sílabas que nós temos aqui. Gopolarcam. Conseguem lembrar aí de alguma cidade com esse nome? Vai a dica. Cam. Primeira sílaba é cam. Cangopolar. Ainda não formamos. Se eu puxar aqui, ó, campo. O que sobrou? As sílabas go e lar, que se eu inverter eu vou ter largo. Campo Largo. A última cidade que estava faltando aqui no nosso mapa. Muito bem, então formamos aí todas as cidades que fazem limite com a cidade de Ponta Grossa. Vamos só organizar a mesa aqui, que agora nós vamos para a segunda parte da nossa aula. A segunda parte da nossa aula vai falar sobre os distritos de Ponta Grossa. Vocês sabem o que é um distrito? Percebam que eu tenho aqui o mapa de Ponta Grossa, certo? Este mesmo mapa está representado aqui, só que ele está dividido entre a sede do nosso município, que é esta área branca, que é a área urbana do nosso município. Vocês já viram o que é a área urbana e o que é a área rural. Lembram? A área urbana tem uma maior população, maior concentração de casas, e aqui seria então a área de Ponta Grossa. Mas Ponta Grossa não é formada só por área urbana, também tem a área rural, que está representado no mapa aqui por estas outras cores, certo? Percebam que a Rosa dos Ventos vai nos acompanhar durante a aula de hoje. Nós vamos estar sempre nos orientando por ela. Então vamos agora observar qual os distritos que fazem parte aqui da nossa cidade. Lembrando que então eles são a área rural da nossa cidade. Vamos lá? Do nosso município, na verdade. Aqui ao centro nós temos a sede do município, que é Ponta Grossa. A leste de Ponta Grossa nós vamos ter Itaiacoca. Nós já vamos conversar sobre cada um desses distritos, tá bem? Aqui ao sul de Ponta Grossa vamos ter Guaragi. E a oeste vamos ter Uvaia e também Periquitos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar o nome desses distritos e agora vocês sabem que eles fazem parte do nosso município. Vamos começar então por Ponta Grossa. O número 1. Aqui eu trago para vocês 2 imagens de Ponta Grossa. Por quê? Esta primeira imagem ela é bem mais antiga.
Talvez vocês não consigam enxergar, mas mais ao fundo dela quase não tem nenhuma casa. É mais árvores, plantações. E observem também que os prédios, eles não são ainda tão altos. O prédio mais alto é esse que está do lado direito da TV e ele não é ainda tão alto. Por que será? Porque nesta época aqui ainda não viviam muitas pessoas na cidade de Ponta Grossa. Com o passar dos anos, mais e mais pessoas foram vindo morar na nossa cidade. E ela foi aumentando cada vez mais. Nesta outra imagem aqui, vocês já podem perceber que já temos prédios mais altos, um maior número de casas, ou seja, a quantidade de pessoas foi cada vez mais aumentando. Dando então origem à Ponta Grossa que nós conhecemos hoje. Vocês já tiveram uma aula sobre bairros e aqui nós temos a representação representação por meio desse mapa dos bairros de Ponta Grossa, que no total são 16 bairros. Lembram disso? Então, observem que este mapa aqui, vou voltar para a gente ver, é igual a este mapa que está representado pela cor branca. É o mapa da nossa cidade. Vamos ver então o distrito que está a leste da cidade de Ponta Grossa. Quem consegue lembrar qual distrito é? Acertou, quem falou? Itaiacoca. A formação do distrito de Itaiacoca se iniciou com a vinda de alguns pecuaristas, mas era uma quantidade muito pequena. O que chamou a atenção mesmo para esse distrito e fez com que a população aumentasse foi a quantidade de minério que existia no local. Aqui nós temos a foto da extração do minério de talco e também lá acontece a extração de minério de cal. Nessas duas outras imagens, nós temos outra coisa que chama bastante atenção em Itaiacoca, que são os pontos turísticos. O Buraco do Padre, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, e também a Cachoeira da Mariquinha. Mas, além dessas outras atrações naturais, temos várias outras belezas que podem ser visitadas lá em Itaiacoca, por isso que ela fica tão conhecida. É um distrito bem conhecido. Próximo distrito, que está localizado aqui na região sul de Ponta Grossa, ao sul de Ponta Grossa. Conseguem lembrar qual distrito é? Acertou lá quem lembrou de Guaragi. A formação de Guaragi se deu com a passagem de alguns viajantes. Foi até que parecida com a formação de Ponta Grossa, que em Ponta Grossa foi com a passagem de tropeiros. Mas Guaragi eram viajantes que estavam indo para Guarapuava, estavam indo desbravar os campos de Guarapuava que ainda não eram habitados. Então Guaragi se transformou pouso para esses viajantes e a partir daí começou a se formar esse distrito. Também em Guaragi nós temos aqui essas duas imagens. É uma imagem mais antiga que mostra uma mercearia bem conhecida lá de Guaragi e aqui uma imagem mais recente. Percebam nas duas imagens a quantidade de árvores, né? É um lugar assim bem rural, com muita natureza. Próximo distrito que fica localizado a oeste de Ponta Grossa. Quem lembra o nome desse distrito nessa região cor-de-rosa? Acertou quem falou? Uvaia. Uvaia, ela também teve uma história parecida com a de Ponta Grossa. A sua formação se deu pela passagem dos tropeiros. Ela serviu de pousada para os tropeiros. Mas também quem contribuiu para a formação de Uvaia foram, olha só, os imigrantes. Lembram da nossa aula sobre grupos étnicos e os grupos étnicos que vieram para o Paraná? Pois bem, contribuíram para a formação do distrito de Uvaia. Uvaia, nós temos aqui também uma imagem que nos foi cedida pela professora Aparecida. Quero agradecer a professora Aparecida. É uma imagem bem recente de Uvaia, que vocês podem perceber aqui a quantidade de árvores e as casas bem espaçadas, construídas bem longe uma das outras. Continuando aqui nos nossos distritos, nós temos outro distrito que fica a oeste de Ponta Grossa. Quem lembra o nome? Representado por esta região bege aqui? É Periquitos. A formação de Periquitos se deu junto com a de Uvaia, porém no ano de
1962, eles foram separados. Esta imagem aqui, ela nos foi cedida pelo CTM e ela mostra bem a parte de Uvaia, que é esta contornada em azul. A parte restante, então, ficou para Periquitos, para o distrito de Periquitos. O distrito de Periquitos é muito conhecido pela presença do Mosteiro da Ressurreição, que é um lugar turístico muito visitado aqui da nossa cidade, e também porque lá existem várias chácaras onde o pessoal gosta de passar os fins de semana, dar aquela relaxada, ver o pôr do sol, entrar em contato com a natureza, e é isso que caracteriza a região de Periquitos. Agora eu convido vocês a um jogo de verdadeiro ou falso. Eu vou mostrar algumas frases e vocês precisam me falar se elas são verdadeiras ou são falsas, combinado? Vocês vão marcando no caderno de vocês. Podem numerar o caderno igual aqui está na telinha de vocês, de 1 a 8, combinado? Podem colocar lá e toda vez que vocês acharem que a informação é verdadeira, vocês podem colocar a letra V. Toda vez que vocês acharem que aquela informação é falsa, coloquem a letra F. E no final nós vamos corrigir, combinado? Vamos chegar aqui então para montar o nosso jogo. Vou retirar aqui as cidades que nós já nomeamos. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens e vocês vão adivinhando aí, vão se recordando da aula de hoje e relacionando essa imagem a um distrito de Ponta Grossa. Então vamos ver aqui. Essa primeira imagem está mostrando os imigrantes. Vocês lembram qual distrito que foi povoado pelos imigrantes? Teve a chegada de muitos imigrantes e ajudou na constituição desse município? Perdão, não é município, é distrito. Conseguem lembrar? Vou deixando aqui do lado, nós já vamos retornar. Esta outra imagem nos mostra aqui a passagem. Percebam que não é a passagem dos tropeiros, é a passagem de alguns viajantes, então não confundam com os tropeiros. São viajantes que estavam indo para Guarapuava. Qual distrito será que se deu com essa formação, a partir da passagem desses viajantes? Vão pensando aí. Nessa outra imagem, nós temos aqui uma cachoeira. Qual distrito é conhecido por suas belezas naturais? Pensem aí. E por fim, temos aqui a imagem assim de animais, árvores, que nos lembra o quê? Nos lembra o lazer, nos lembra descanso. Qual distrito será que é conhecido por suas chácaras para lazer? Vamos ver então agora cada uma dessas imagens para ver se vocês acertaram. Nós ainda não começamos a nossa brincadeira, tá? É só para posicionar cada imagem no lugar certo. Então, esta primeira imagem dos viajantes, foram os viajantes que ajudaram a constituir Guaragi. Quem lembrou de Guaragi, vamos por aqui, que fica ao sul de Ponta Grossa. Esta outra imagem dos imigrantes, os imigrantes ajudaram na formação do distrito de Uvaia, né? Que fica aqui, a oeste de Ponta Grossa, Uvaia. Já esta outra imagem, que nos lembra as chácaras, né? São as principais atrações de Periquitos, que fica aqui juntinho com Uvaia, próximo a Uvaia. E por fim, a última imagem das cachoeiras, belezas naturais, nós vamos ter em Itaiacoca, que fica a leste de Ponta Grossa. Dentro desses envelopes, eu tenho informações sobre esses distritos que agora sim vocês vão marcar no caderno de vocês como verdadeiro ou falso. Nós vamos começar aqui por Periquitos, tá bem? Então vamos lá. Periquitos. Primeira informação. Está localizado ao sul de Ponta Grossa.
Vocês acham que essa informação é verdadeira ou falsa? Olhem para a Rosa dos Ventos, que vocês vão conseguir descobrir se é verdadeiro ou falso. Está localizado ao sul de Ponta Grossa. Próxima frase. Possui muitas chácaras ocupadas em momentos de lazer e repouso. O que vocês acham? Verdadeira ou falsa essa informação sobre periquitos? Marquem V para verdadeiro e F para falso. Vamos prosseguir então com Uvaia. Já deu tempo de marcar, né? Uvaia. Primeira informação sobre Uvaia. Tem como uma das principais atividades a extração de minério. Lembram lá se é em Uvaia que acontece a extração de minério? Marquem V para verdadeiro e F para falso. E a outra informação, recebeu imigrantes de diferentes etnias. Foi Uvaia? Deu tempo de marcar? Então vamos aqui para Itaiacoca. Primeira informação sobre Itaiacoca. Faz divisa com os municípios de Tibagi e Carambeí. Observem aqui o nosso mapa que vocês vão lembrar se Itaiacoca está fazendo divisão com essas duas cidades. E próxima informação. Possui cavernas e cachoeiras, recebe a visita de muitos turistas. Será que é verdadeira ou falsa essa informação sobre Itaiacoca? Marquem lá. E por fim, faltou aqui o distrito que está localizado ao sul de Ponta Grossa. Vamos ver. Primeira informação sobre Guaragi. Está localizado na região oeste da cidade. Quem prestou atenção na explicação da professora já vai acertar essa daqui. Próxima informação. Serviu de pouso para viajantes que por ali passavam. Verdadeira ou falsa essa informação? Conseguiram marcar? Agora nós vamos fazer então a correção para ver quem acertou. Vamos lá no número 1. Está localizado ao sul de Ponta Grossa, falando aqui do distrito de Periquitos. Será que é verdadeiro ou falso? Olha lá, é falsa. Essa informação é falsa. Por quê? Porque Periquitos não está ao sul. Ao sul está quem? Guaragi, olha lá. Qual distrito? Guaragi. Periquitos está localizado aqui a oeste de Ponta Grossa. Então, acertou quem colocou que essa informação é falsa. Próxima informação de Periquitos. Possui muitas chácaras ocupadas em momentos de lazer e repouso. Quem colocou verdadeira para essa informação? Acertou. Parabéns. Agora sobre Uvaia. Tem como uma das principais atividades a extração de minério. É em Uvaia que acontece a extração de minério? Falsa essa informação, né? Onde que acontece a extração de minério? É em Itaiacoca, que tem as minas de cal, as minas de talco. Continuando aqui sobre Uvaia. Recebeu imigrantes de diferentes etnias. É verdade? Sim, é verdade. Verdadeira essa informação. Parabéns para quem colocou verdadeiro e acertou. Agora, o próximo é Itaiacoca. Então, estamos aqui no número 5 já. Faz divisa com os municípios de Tibagi e Carambeí. Acertou quem colocou F de falso. Qual distrito será que vai fazer divisa com Tibagi e Carambeí? É Periquitos. Tibagi fica localizado nessa região aqui. Próxima informação sobre Itaiacoca. Possui cavernas e cachoeiras, recebe a visita de muitos turistas. Verdadeiro? Sim, essa informação é verdadeira. Parabéns para quem colocou o V, que acertou. E agora vamos para as nossas últimas duas informações sobre Guaragi. Está localizado na região oeste da cidade. Está certo? Falso, não está certo não.
Guaragi está localizada aqui na região sul da cidade de Ponta Grossa. E a última informação, serviu de pouso para viajantes que por ali passavam. Verdade? Sim, verdade, olha lá, acertou quem colocou a letra V. Confiram aí no caderno de vocês para ver se vocês conseguiram acertar o nosso verdadeiro ou falso. Espero que vocês tenham gostado dessa atividade, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço a companhia, agradeço as demais professoras que também contribuíram para a produção dessa aula e aguardo vocês na próxima. Até mais! Vem aí, Educação Física. Olá, alunos! Eu sou a professora Israel e hoje com os professores Giliardi e o professor Felipe, nós vamos falar sobre a modalidade de lutas. Só que é uma luta diferente, ela se chama esgrima. A esgrima é uma luta que utiliza um equipamento para atacar e defender. A esgrima significa proteção ou proteger. É uma luta que utiliza armas brancas para atacar e se defender. Como falei para vocês, ela é diferente de outras lutas. Você tem um equipamento para atacar e se defender. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a história, principalmente das armas brancas. Antes disso, armas brancas são espadas, os sabres, o florete, uma faca, são armas brancas. A história das armas brancas. O primeiro período e o segundo período era a época que utilizava as armas brancas para a guerra. Então ela não tinha esse objetivo de luta, era mais para briga. Então lá no primeiro período, que é o período da pré-história até as primeiras civilizações, eles utilizavam essas armas brancas principalmente de madeira. Então ali tem uma representação da época do Egito. No segundo período, eles utilizavam mais as armas de metal, então começou a utilizar uma forma diferente de material. Além disso, começou a se ter os primeiros materiais de proteção do corpo, que lembram lá das armaduras dos reis, dos príncipes que subiam nos cavalos. Então foi nessa época que começaram a usar essas armaduras. Agora nós vamos para o terceiro e o quarto período. O terceiro e o quarto período é a época que o aspecto das armas brancas para a briga já foi deixado de lado. Aqui começa a aparecer a esgrima. Então, no terceiro período, era na época da Idade Antiga e Idade Moderna. Da Idade Moderna. A Idade Antiga lá atrás. A Idade Moderna, eles utilizavam agora um equipamento de proteção. Se vocês olharem, nas outras não tinham, que são as máscaras. E agora começou o início das regras para a esgrima. Aqui então começou o aspecto de luta. Já no quarto período, que é o que nós estamos, que é a idade contemporânea, é onde começaram as primeiras competições de esgrimas. E também tinha as competições oficiais. Eu tenho um exemplo para vocês de uma competição de esgrima, uma modalidade diferente, que é a de cadeira de rodas, que foi nas Paralimpíadas. Agora nós vamos falar sobre os equipamentos. Os equipamentos de proteção. Lembre que a esgrima significa proteger. Então, por isso que eu preciso de um equipamento que tampa praticamente o meu corpo inteiro. Eu vou usar as máscaras, luvas, uma calça comprida até os pés, um tênis e também um colete. E por cima do colete eu uso uma coisa chamada plaston. Esse plaston é um material que protege do impacto da arma branca. Nós vamos agora para o principal, que eu garanto que vocês estão querendo saber, que são as armas. Existem 3 tipos de armas na esgrima. Essas armas são diferentes. Então, se eu uso, por exemplo, o florete, meu colega, o meu adversário, tem que estar com o florete. Ele não pode estar com uma arma diferente da minha. O florete é uma arma que ela possui a seguinte forma. Ela tem uma lâmina, que ela é mais fininha, que tem mais ou menos 90 centímetros. Tem o copo, que é o quê? É uma proteção para a sua mão. O punho e o pomo, que é onde você vai empunhar, vai segurar essa arma branca. Então, o primeiro é o florete. O florete, quando você vai fazer uma pontuação, porque a esgrima você faz pontos. Então, o objetivo é você encostar no seu adversário com a arma.
Para você fazer pontos no florete, você só pode atingir aqui, ó, no tronco do adversário. Se você atingir na mão ou na máscara, você perde ponto. Agora nós vamos para a segunda arma. É a espada. Garanto que vocês já compraram umas espadas aí e brincaram em casa, mas essa é diferente, olha lá. Ela é bem parecida com o florete, só que o copo dela é um pouquinho maior, o que deixa ela um pouquinho mais pesada. E diferente do florete, você pode atingir qualquer parte do corpo do seu adversário que vai valer ponto. Agora nós vamos para a terceira. O sabre. O sabre ele é bem diferente das anteriores. Ele é menorzinho, a lâmina é um pouquinho mais flexível. Olha o copo dela, ela é curvadinha. E para você acertar e fazer uma pontuação, tem que ser da parte de cima do seu tronco. Então é o tronco, os membros superiores, o pescoço e a cabeça para conseguir a pontuação. E se vocês repararem, é bem parecido com uma arma dos mosqueteiros. Não sei se vocês já assistiram em algum desenho, em algum filme. Mas procure lá que vocês vão ver. Agora nós vamos para regras. A pista que a gente luta, esgrima é essa daqui. Tem os árbitros, tem as linhas que você tem que cuidar para não ultrapassar. Se vocês olharem na roupa deles, tem um sensor. Porque, ué, professora, como é que eu vou saber se eu atingir a arma no meu colega? Ele pode mentir que não, mas não tem como fazer isso no campeonato oficial, porque a sua roupa possui um sistema eletrônico, que toda vez que encosta a arma, ele acende uma luz, dando a pontuação. Então, agora a gente já aprendeu um resuminho sobre as regras e nós vamos fazer uma parte bem divertida. Nós vamos para a prática. Primeiro nós vamos criar nossas armas e depois eu vou mostrar uns exercícios que os professores Felipe e Giliardi vão fazer para vocês, tá bom? Vamos fazer as arminhas? Então, agora eu vou mostrar aqui para vocês 3 exemplos. Esse daqui, olha, o copo dele é menorzinho, é o florete, a espada e, por último, e não menos importante, o sabre. Nós vamos usar tesoura, fita adesiva, pode ser o durex ou a crepe, meia garrafa PET, revista, aqueles folhetos de supermercado e, por último, nós temos papel de presente. Vamos começar com o primeiro, que é esse daqui, que é o florete. O começo é igual para todos os 3 tipos de arma. Vocês vão pegar o folheto, vão usar mais ou menos umas 8 páginas, tanto que faz se vai ser de revista ou de folheto. A primeira etapa a gente vai fazer por camadas. Então a primeira etapa você vai deixar assim, ó, de pezinho o folheto, são 3. Ó. Intercala eles assim. 3 folhetos. Depois, vocês vão colocar 2 deitados. Dessa forma assim. Um aqui e um outro por cima. E por último, mais 3 de pé. Porque tem que ficar bem rígido a nossa arma. E ela, na verdade, ela não pode ficar ela tem que ficar média, né? Não pode ficar muito rígida, mas também não muito flexível. Agora, antes da gente começar a enrolar, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês fizerem isso com o jornal, que também pode, só que vocês vão precisar de mais folhas para ele ser mais fino, que vai dar mais ou menos umas 8 folhas, você não precisa usar essa fita adesiva. Mas, nesse caso, você vai colocar a fita adesiva assim, ó. Vai unir aqui e pegar lá por baixo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque na hora de enrolar isso aqui, não vai soltar. Aqui também. Aqui embaixo também vou fazer a mesma coisa. Aqui e aqui. Assim eu uni todas as folhas. Agora nós vamos fazer uma parte que eu acho que é um pouquinho a mais difícil dessa etapa, que é o enrolar. Então, cuidado para não soltar na hora de enrolar, porque senão você vai perder todo o trabalho seu. Você vai fazer isso e vai enrolar até chegar lá no final. Faço isso, ó, tá vendo como é importante prender, ó, com a fita adesiva, senão eu já tinha soltado tudo.
Vou enrolar, 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 até chegar no final. Não importa a forma que vai ficar aqui, que depois vocês arrumam. Enrolei, prendo aqui com a fita adesiva. Eu fiz aqui alguns já prontos para mostrar para vocês. Então aqui isso prende bem e enrola. Agora nós vamos primeiro fazer esse daqui, que é o florete. Para fazer o copo do florete, você vai precisar de mais 2 folhas. Então eu vou pegar aqui mais 2 folhas, vou pegar essa aqui que é mais durinha. Deixe tudo destacadinho, tá bom? Peguei 2 folhas, eu vou fazer tipo um chapeuzinho de palhaço. Ó, vou enrolar aqui, ó, dobro aqui. E eu enrolo. Ó, formando um chapeuzinho de palhaço. Aqui eu vou passar uma fita adesiva, prender bem. Prende bem com a fita adesiva. Depois que eu prendi bem, eu vou cortar. Eu vou cortar essa parte e aqui, e vai ficar dessa forma. Eu já tenho um prontinho para vocês para agilizar. Assim, ó. Tá vendo? Eu corto aqui e ele vai ficar dessa forma. Depois de pronto, eu vou colocar ele na parte do florete. Você vai colocar aqui, vai até o finalzinho. Deixa um espaço que vai ser onde você vai segurar, que, ó, ele é uma proteção para sua mão. Aqui você vai colocar a fita adesiva, prende bem para não escapar. Depois que eu fiz tudo isso daqui, eu vou pegar o papel de presente e vou encapar todo o meu florete. Como é que vai ficar? Vai ficar dessa forma que eu tenho pronto aqui. Então eu fiz, encapei e coloquei a fita adesiva por cima. E ficou pronto. Se você quiser, você não precisa pôr o papel de presente por cima. Ele pode ficar dessa forma mesmo. O papel de presente é opcional. Agora a gente vai fazer o segundo, que é esse daqui, a espada. Tá bom? Então agora a gente já tem pronto esse material. Então aqui tá pronto. Eu vou falar em relação ao copo. O copo você vai cortar, então, a garrafa PET, só que para proteger a mão de vocês, eu peço que vocês coloquem uma fita adesiva aqui para não ficar tão cortante. Então, eu vou pegar aqui a fita adesiva para colocar para vocês. Vou mostrar aqui. Então, você vai pôr, deixa eu cortar um pedacinho melhor. Isso vocês vão colocar em todo o copo. Porque vai proteger melhor na hora de vocês fazerem exercício e não se machucar. Evitando, né? Deixa eu colocar aqui também. Isso você vai fazer em todo o copinho. Um pouquinho mais. Ó, tampou todo o copinho, não precisa ficar bonitinho, é só para tampar. Aí você vai fazer a mesma coisa que você fez no florete. Vai pegar essa parte aqui, essa que vai ficar na sua proteção, vai ficar para dentro aqui, vai colocar aqui dentro. Colocou aqui. Aqui é onde você vai segurar. Aqui, para você segurar bem, você passa a fita adesiva também, senão ele vai ficar deslizando na hora de você segurar, ó. Aí tá pronto. Você pode utilizar dessa forma, não precisa encapar. Mas, se você quiser, pode encapar que ele vai ficar até um pouquinho mais seguro. Mas olha, tá bem seguro. Agora nós vamos fazer o último. O último é o mais fácil. Você vai estar lá, já fez todo aquele primeiro processo. Agora você vai ter que fazer uma dobra. Então eu vou colocar aqui, deixa uma medida, ó. Deixa mais ou menos uma palma da minha mão para trás. Eu vou dobrar e fazer uma pontinha para cima, assim, ó, tá vendo? Ó. É onde que vai ficar a minha mão para segurar. E esse daqui é o copo dele. Fiz isso, eu vou passar a fita adesiva aqui. Ele vai ficar dessa forma aqui. Ó. Passei a fita adesiva. Se você quiser, para deixar o copinho dele maiorzinho,
Você pode pegar um pedacinho da folha aqui. Não precisa ficar perfeitinho, mas você dobra aqui, ó. E pode pôr aqui em cima, tá? E passa a fita adesiva em volta. Você pode fazer isso se você quiser. Depois de feito isso, você vai encapar e vai ficar dessa forma como está aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente já aprendeu a fazer as 3 armas. Que eu vou trazer para vocês verem aqui, ó. O florete, a espada e o sabre. Vocês podem fazer qualquer um que vocês quiserem em casa e o que vocês acharem mais fácil para fazer, tá bom? Agora nós vamos para a parte que eu acho que é a parte mais divertida, mas infelizmente eu não vou poder fazer, mas eu vou olhar os professores fazendo, que é o que? A prática. Então a gente vai aprender alguns movimentos da esgrima e depois algumas brincadeiras para a gente fazer com esses materiais, tá bom? Agora, como comentei para vocês, a gente vai fazer os exercícios. O primeiro exercício a gente vai usar o florete, que está na mão dos professores ali, ó. Então eu vou explicar o exercício e eles vão fazer, executar. A gente vai aprender as 3 posições básicas da esgrima, que é a posição inicial, que todas as lutas têm, a marcha, que é o deslocamento, e por último é a forma que a gente vai atacar, que se chama afundo. Então, o primeiro movimento, os professores vão mostrar que é a posição inicial. Você vai formar primeiro com os seus pés um L. Então, vai ficar a ponta do pé que está ao mesmo lado, a espada na frente, e lá para trás vai ficar outro pé formando a base do L. A mão, ela aqui está com o florete, vai estar bem esticada na frente, e a mão de trás, ela vai fazer uma curvatura, vai ficar flexionada. E isso é a posição inicial. Agora nós vamos fazer a segunda parte, que é a marcha, que é o deslocamento. Esse deslocamento você vai usar praticamente em toda a luta. Você pode ir para frente e para trás, para frente para atacar e para trás para se defender. Então, os professores estão prontos já? Então, estamos na posição inicial e agora a gente vai fazer o deslocamento. Marchou 2 passos para frente. Isso, 2 passos para trás. Se vocês repararem nos pés dos professores, o pé lá de trás, você tem que praticamente arrastar ele na hora de fazer o movimento. Então, aprendi a posição, aprendi o deslocamento. Agora eu vou aprender o ataque. O ataque você vai flexionar a perna de frente no final da marcha e vai esticar a arma fazendo o ataque. Prontos, professores? Façam a marcha e afundo. Isso. Voltou. Reparem as pernas dos professores. De novo. A marcha e o afundo. Muito bem. Esse afundo eu posso fazer qualquer direção. Para cima, para lateral, dependendo aonde eu vou atingir o meu adversário. Lembrando que eu só posso atingir no tronco, no florete, tá bom? Agora a gente vai fazer uma brincadeira para ver se os professores entenderam os 3 fundamentos. Eu vou dizer para vocês os fundamentos e vocês vão fazer como se a gente estivesse brincando do single mestre. Vamos ver quem vai ganhar dos 2 professores, se é o professor Giliardi ou se é o professor Felipe. Prontos? Afundo. Muito bem. Afundo para a direita. Afundo para a esquerda. Afundo para cima. Isso, muito bem. Tá difícil, os 2 estão fazendo bem certinho. Posição inicial. Marchou para frente. Marchou para trás. Muito bem, os professores já sabem todos os fundamentos. Agora nós vamos fazer o segundo exercício. E o segundo exercício a gente vai utilizar outro tipo de arma. Nós vamos usar a espada. Como eu falei para vocês, a gente vai usar a espada. Lembrando que você pode atingir qualquer parte do corpo com a espada. Nós vamos fazer um exercício para vocês lembrarem que vocês têm que manter a mão erguida na hora de fazer os movimentos, principalmente quando você está na posição inicial. E também para você aprender a segurar bem a sua arma e ter o controle dela. Então, o primeiro exercício, os professores vão competir usando balões. Pode ser balão, pode ser uma luva amarrada ou uma sacola que você vai encher com ar.
Você vai rebater com a espada essa bexiga e quem derrubar a bexiga perdeu o ponto, tá bem? Prontos os dois? Pode começar. Cada um controla a sua. Isso aí, vamos ver quem vai ganhar. Será que é o professor Felipe ou o professor Giliardo? Opa, quase. Olhem bem que os professores estão fazendo as posições bem certinho, ó. O deslocamento, ó, o afundo. E professor Giliardo, vamos usar mais rápido aí, que esses movimentos são muito leves para você lutar assim. Ninguém luta assim tão levezinho. Muito bem, os dois ganharam, os dois fizeram bem certinho, estão dominando a espada. Agora nós vamos para o segundo, que vai ser mais difícil. Vocês vão usar só um dos balões, escolhe qual que vocês vão usar. Ou franguinho, ou balão simples. E vocês vão competir. Então, vocês vão ter que rebater esse balão, fazendo com que vá em direção do seu adversário e que dificulte ele, para ele conseguir manter no ar esse balão. Quem derrubar o balão, perdeu. Opa, vamos ver quem vai ganhar o ponto. Oxa, professor. 1-0, professor Giliardo. Opa, 2-0 para o professor Giliardo. 3, ganhou o professor Giliardo. Agora nós vamos utilizar a última arma, que é o quê? A gente já fez a espada, brincadeira com a espada, já fizemos com o florete, e qual que é o último que a gente não usou? Que é lá dos mosquiteiros. Vamos ver quem acertou. Quem falou sabre, acertou. Então, nós vamos usar agora o sabre para a última atividade. Agora, a gente vai fazer aquele exercício. Vocês lembram que estava lá no slide que tinha uma modalidade de esgrima que era para cadeirantes? Então, a gente vai fazer um exercício representando essa modalidade com o sabre, que é uma arma que eles utilizam bastante, principalmente na modalidade de cadeirantes. Por quê? Você não vai atingir as pernas do teu adversário, só o tronco, os braços, o pescoço e a cabeça. Então, a posição inicial, os professores. Quando eu falar já, vocês vão começar a competir. Prontos? Já. 1 ponto para o professor Felipe. Lembrando que não pode atingir as pernas do colega. Dois pontos, professor Felipe. Opa. 3 pontos. Ganhou o professor Felipe. O primeiro foi o professor Giliardo e agora o professor Felipe. Agora a gente vai estar de pé para executar o exercício. Se vocês repararem, próximo aos pés dos professores, a gente limitou o espaço. Por quê? Porque se você passar de uma determinada linha, você pode perder pontuação também na esgrima. Então, nós vamos improvisar ali 2 espaços, pode usar uma corda, uma fita, o que você tiver, desde que seja algo seguro para você não escorregar por cima. Então, você vai colocar 2 fitas, limitando, que é o final do seu espaço da pista, e vocês vão se manter dentro dessa pista. Então, vamos iniciar. É a mesma coisa que a cadeira, só que agora vocês estão de pé. Lembrando, pode atingir as pernas, professores. Vamos ver assim, que se atingir a perna vai perder ponto, hein? Nem que seja sem querer. Prontos? Já! Olha a linha. 1 ponto, professor Giliardo. Posição inicial, lembra que sempre iniciamos a luta com a posição inicial. Prontos? Já! Quase. Ponto do professor Giliardo. O primeiro ponto foi do professor... 2-0, então. Posição inicial.
Já. Entendeu? Isso, 2-1. Vamos ver agora se empata ou se o professor Giliardi ganha? Prontos? Foi. O professor Giliardi acabou de finalizando o professor Felipe. Muito bem. Agora, infelizmente, a nossa aula acabou. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti bastante, tá? Dá uma vontade de ir participar ali, mas só podia explicar hoje. E vamos se despedir de vocês. Tchau para vocês, se cuidem e a gente está morrendo de saudades. Beijão! Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Eu sou a Alice. E eu sou a Pati. Bem-vindos ao nosso quadro Baú de Memórias. Nós vamos contar para vocês várias histórias muito inspiradoras sobre a relação entre as crianças e seus avós, bisavós e outras pessoas da nossa família que vieram antes de nós. E você, que é aluno do 4º ou do 5º ano, vai participar de um concurso. Sim! Assista às contações de histórias do Baú de Histórias até o final. Depois, você vai escrever um texto do seu jeito, contando uma memória, uma lembrança ou uma situação vivida por você, seu avô, sua avó ou bisa e biso. Pode ainda nos contar uma história que eles viveram. Liga para eles, conversa com os familiares e coloca essas memórias no papel. Você deverá escrever esse texto na folha em que a escola estará entregando aos seus pais ou responsáveis e devolver na escola até o dia 17 de julho, sexta-feira. As professoras irão selecionar um texto para representar a sua escola e vários textos vão fazer parte de um livro digital com a sua participação. E aí, amiguinhos, vamos lá! Conte para nós a sua história. Quem sabe a gente não conta ela aqui também? Baú de Memórias! Prepare o seu coração para a história que eu vou contar. Coleção Memória e História. Histórias de avô e avó, de Arthur Nestroviski. O touro e a avó Luísa. A avó Luísa tinha uns 11 ou 12 anos quando isso que eu vou contar aconteceu. Ela morava numa cidadezinha chamada Cruz Alta, lá no interior do Rio Grande do Sul. Falar em cidade é quase um exagero. Eram só algumas ruas, uma praça e o resto eram campos, plantações de trigo, mato, riachos, cachoeiras e muitos bichos. É claro, espalhados por todo lugar. E aí, como será que eram as cidades onde os nossos avós moravam? E os nossos bisavós? Como será que eram naquele tempo? Tinha galinhas, patos, gansos, cavalos, burros e o que é mais importante para a nossa história, tinha um touro. E ficava pastando junto com os bois e as vacas, ao lado da estradinha que a avó Luísa pegava todos os dias para ir à escola. Um dia, ela teve a ideia de criar um atalho pelo meio do pasto. Isso mesmo, pulou a cerca e foi caminhando de mansinho, bem perto dos bois e das vacas e do touro. Você já deve ter ouvido falar que os touros não gostam muito de vermelho. Isso mesmo. Parece que nem é verdade, mas a tradição continua.
Nas touradas da Espanha, a capa do toureiro é sempre vermelha, para deixar o touro bem brabo. Então, é que se isso é verdade, se isso está certo, eu não sei. Mas foi bem verdade para minha avó, que estava de suéter vermelho naquele dia. Nem bem tinha dado uns passos ao lado da boiada, quando ouvi um barulho esquisito. Parecia um bicho bufando. Parecia nada. Era o touro, cada vez mais irritado e pronto para correr atrás dela. A avó Luísa saiu numa carreira. Estava tão apavorada que nem dava para gritar pedindo socorro. Só dava para correr o mais rápido que podia para chegar na porteira antes do touro. E o touro, vendo a menina naquela correria desabalada, não podia mesmo ter feito outra coisa. Saiu correndo atrás dela. Enquanto minha avó corria, tinha a impressão de que o tempo havia parado, de que não ia conseguir chegar na porteira e nunca mais ia poder parar de fugir do touro. Oh! E o touro atrás dela. E quanto mais perto, mais brabo, por conta do suéter vermelho. Finalmente, na horinha, ela conseguiu pular a cerca e o touro bateu com os chifres na madeira. A avó Luísa continuou correndo, sem parar, até chegar em casa. Quando a mãe dela, a minha bisavó Olga, ouviu o alarido na cozinha, desceu logo para ver o que estava acontecendo. Não sabia o que fazer primeiro. Dar um castigo pela bobagem que a filha tinha feito? Dar um banho nela para tirar o suor e a sujeira? Ou dar um monte de beijos e abraços para ela se sentir melhor? Então, ela deu um monte de beijos e um abraço, depois preparou um banho de banheira com espuma, deu um lanche para ela com chocolate quente e bisnaguinhas. E depois deu um castigo também, porque naquela época não tinha moleza, mas um castiguinho assim de nada, só para ela não fazer aquilo de novo. A história inteira, lá no prado, deve ser durado só alguns segundos, mas a minha avó jamais esqueceu esse touro. Boi e vaca com ela, nunca mais. Bastava aparecer uma vaquinha inocente na televisão e ela precisava se esforçar para não ter um chilique. A sorte dela foi que a família se mudou, pouco depois dessa aventura, para uma cidade maior, onde ela não tinha mais rio, cachoeira, plantação de trigo, nem mato, o que deixava a avó Luísa triste. Mas também não tinha boi, não tinha touro e ela podia ir sossegada para a escola de bonde. Pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão em nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa, no Facebook ou no YouTube.
Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! 1, 2, 3. Ê, voou o foguetinho! Me chamo Yasmin Louise. Eu estudo na escola Dr. Carlos Ribeiro de Macedo. Eu quero mandar um beijo para minha professora Adriana e um abraço. E para todas as pessoas da minha sala. E um super beijo. Tchau!